Quero convidar você a abrir em Colossenses capítulo 1. Quando pensamos em fazer discípulos, ser e fazer discípulos, às vezes estamos falando, muito sobre o ministério ou a doutrina chamada de santificação, santificação progressiva. E essa atividade a gente às vezes para pensar, quando a gente para ver o plano de Deus e a ação de Deus no mundo, seja em nós ou através de nós, a gente fica a pensar por que Deus poderia, sendo ele perfeito ou sendo ele poderoso, ele poderia ter planejado de uma forma diferente. Ele poderia ter planejado que aquele que ele salvasse, aquele que ele transformasse pela ação regeneradora do Espírito Santo, poderia que fazer com que essas pessoas não tivessem a predisposição, depois de ser santificado, de pecar, serem perfeitos. Mas dentro do seu plano, ele escolheu um modo, ele sendo perfeito, ele sabe mais do que nós, sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele escolheu usar pessoas dentro do seu plano. Ele escolheu usar você e a mim para fazer discípulos e nos chamou não só para fazer, mas para sermos seus discípulos. Então, dentro do processo, ele não fez algo em que você já se torna totalmente perfeito ou é perfeito, sem necessidade de crescer, mas ele desenvolve um meio em que eu ajudo você, você me ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. De modo que a fazer discípulos também se torna algo útil para a igreja e, ao mesmo tempo, se torna algo útil para mim quando nós trabalhamos num processo de proteção e de crescimento mútuo. À medida então que eu sou discípulo e que eu faço discípulo, isso me ajuda a crescer, isso me ajuda a me proteger, isso me ajuda a entender o plano de Deus para a minha vida, isso me ajuda então a ser mais parecido com Jesus Cristo. Essa manhã, a gente quer falar para vocês em Colossenses 1 sobre um discipulado intencional. Que discipulado não seja apenas algo que é cobrado. Outra coisa que eu vejo às vezes em nossas igrejas, e isso ajuda e atrapalha, é quando a gente divide nossos ministérios, isso a gente faz também lá no Planalto, em outras igrejas que eu participei. Isso a gente faz de maneira intencional para estruturar melhor a igreja, que é dividir a gente em ministérios. Você deve ter aqui o ministério de evangelismo, o ministério de discipulado, o ministério de louvor, não tem? O ministério infantil. Mas eu creio que quando a gente faz isso, isso também às vezes atrapalha a mente daquele que ouve, ou nossa, de modo que a gente esfacela tanto, divide tanto, que se eu não faço parte de um ministério, é porque então não é minha responsabilidade estar trabalhando naquela área. Então, se eu sou do ministério de louvor, meu ministério é trabalhar com instrumentos, é tocar, é cantar, e quando se fala do ministério de discipulado, já não faço parte. Mas, irmãos, existem ministérios ou existem atividades que eu devo ser intencional, não importa se eu sou só do ministério de louvor, eu sou chamado, eu sou conclamado, é obrigatório para mim discipular, assim como outros, evangelizar e outros mais. E eu acho que essa essa divisão dentro da igreja, às vezes, a divisão, então, em nossas mentes, faz com que a gente não seja intencional em nossos relacionamentos, intencional na nossa vida com Deus. E aí isso a gente perde. E aí a gente se torna cada vez mais desprotegido naquilo que Deus quer que nós nos protegemos. Eu fiz um pequeno acrósticozinho aqui para a gente ficar memorizar, quando a gente vai falar sobre discipulado intencional, e de um modo que a gente fala de discipulado. Eu acho que a bateria tá ruim. Aqui, a pilha aqui, ó. Pode passar. Ela tá piscando a pilhazinha aqui, ó. EPC, né? Vocês sabem o que é EPC? Não?
EPC, na construção civil, é chamado de equipamento de proteção coletiva, certo? O EPI é o equipamento de proteção individual e o EPC é um equipamento de proteção coletiva, né? Então, quero que colocar isso na mente de vocês, né? Que a gente vai trabalhar então o discipulado como esse equipamento de proteção coletiva para a igreja. Isso é só uma forma mais fácil de você memorizar os pontos da pregação, certo? Não estou dizendo, né, que o texto bíblico Paulo estava pensando em EPC quando escreveu sobre discipulado aqui, não, certo? Então, isso é colocar algo que não está no texto. É só uma forma de você memorizar melhor, então, o que a gente vai falar daqui para frente. A gente vai falar daqui para frente de alguns pontos em que a gente vai ver em Colossenses 1:28, e aí o EPC é só para a gente lembrar de maneira mais fácil dos pontos e lembrar que, lógico, que o discipulado se torna algo que vai proteger a minha família, que vai proteger a minha vida, que vai proteger, então, meus caminhos, deixar mais perto com o Senhor Jesus. Então, Colossenses, a partir do versículo 1:28, a gente vai ler da seguinte maneira. Leia aí comigo, versículo 1:28. Vocês leem normalmente em qual Bíblia aqui? Versão? NA? Tá, então eu vou ler na NA. Este Cristo nós anunciamos. Então, quando falamos de discipulado intencional, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, ao ler aqui o versículo 28, ou iniciar aqui o versículo 28, é a essência do discipulado. Quando vamos falar então de perceber o que a gente vai ensinar, o que a gente vai proclamar, a primeira coisa que nós temos que ter em vista é Cristo. Cristo é Ele que nós anunciamos. O texto de Colossenses, então, ele tem uma prioridade, né, em demonstrar a superioridade de Jesus Cristo. Superioridade, haja vista que naquela época, né, os colossos estavam enfrentando eh, uns pensamentos em que estavam sendo iniciados em filosofias vãs. Então, o autor Paulo ele quer colocar para eles que Jesus Cristo é a coisa mais importante, a supremacia de Deus. Ele é a quem nós vamos estar olhando para saber se nós estamos indicando, crescendo de maneira correta, se nós estamos ensinando de maneira correta aqueles que estão ao nosso redor. Então você precisa conhecer melhor a obra do Senhor Jesus Cristo, entender quem Ele é. Quando você quer trabalhar o discipulado na vida de outra pessoa, ser um discípulo que honra ao Senhor, então você quer conhecer mais a respeito de Jesus Cristo, a Ele que nós proclamamos, a Ele é que nós ensinamos, Ele é o primeiro livro ou o primeiro assunto que você quer ensinar àquela pessoa. Às vezes a gente se baseia em vários currículos, né? Hoje temos diversos currículos aí que podem nos ajudar, a história da esperança, o caminho da alegria, 13 lições, temos crescendo a semelhança de Cristo, mas todos eles são guias para nos ajudar, né, a fazer a pessoa crescer, fazer com que a pessoa ela entenda melhor os planos de Deus, mas a gente não pode esquecer que aquela pessoa, aquilo que você quer apresentar e perguntar e saber é se aquela pessoa está amando Jesus Cristo. É muito fácil eu perguntar para você, você está amando Jesus? E a pessoa fala, lógico, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Como é que você ama Jesus Cristo? Você se relaciona com Ele? Você tem falado com Ele, orado com Ele, orado a Ele? Você tem lido a palavra com Ele? Lido a palavra dele? O que você conhece de Jesus Cristo? O que é que Ele fez por ti? O que é que Ele fez por ti? Você sabe? Quais são os exemplos de Jesus Cristo que lhe ajudam a vencer as tentações? Quais são os exemplos de Jesus Cristo que lhe ajudam a ter mais fé, a continuar vivendo a vida que Deus quer? Porque a gente às vezes tem esse conhecimento ou fala, a gente conhece a história de Jesus Cristo, mas parece que isso às vezes não traz mudança para a nossa vida, não traz mais firmeza,
para a nossa fé, são pensamentos apenas. E aí não se torna a essência, a gente não se torna a essência do nosso discipulado. Jesus Cristo deixa de ser realmente a essência do nosso discipulado. Então, quando eu quero falar para vocês sobre discipulado, então lembra, a primeira coisa, a essência de tudo que você vai falar, de tudo que você quer ensinar, é que ele deve mostrar as virtudes, não dele. É muito legal, né? Às vezes a gente enfatiza no nosso discipulado, a memorização das escrituras, a gente enfatiza, né, o quanto ele está entendendo, mas às vezes a gente esquece de que a glória não é nossa, nem daquele que a gente está ali na nossa frente. Em Pedro, 1 Pedro, Pedro vai falar que nós somos a eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Afirmo, a fim de proclamar, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes que são apresentadas não são minhas virtudes. As virtudes que são apresentadas não são as virtudes daquele que está ali estudando e talvez aí está entendendo e ele está aplicando e você está dizendo, cara, o fulano de tal, ele se garante, olha, ele tá aprendendo, ele está crescendo, ele memoriza tudo. Mas as virtudes é Jesus Cristo, é a essência. Jesus Cristo está transformando ele. Jesus Cristo está ajudando ele. E ele tem crescido num relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, quando nós falamos desse é um de essência. A essência é Jesus Cristo. Tu pode passar duas aí. Ah, já passou. A segunda coisa, então, quando a gente fala de outro na essência, depois de falar da essência e do conteúdo, pode passar para o próximo. A gente pode falar na estratégia. Qual a estratégia que a gente deve ter para ajudar as pessoas a crescerem, a serem e a fazerem discípulos? O texto continua, né? E diz assim: advertindo a todo homem, e depois ele vai falar ensinando a todo homem. É interessante aqui que os verbos que ele coloca aqui, esses verbos, primeiro de advertir e depois de anunciar, eles intentam duas coisas, é o aspecto ainda de tirar e o aspecto de colocar. Quando a gente fala de advertir, o texto ele está falando de uma questão negativa. Quando você quer advertir a uma pessoa, o aspecto, o verbo, ele está indicando que você vai admoestar com a finalidade de ele tirar aquilo. Você quer advertir porque o caminho que ele está trilhando, o caminho que ele está seguindo não é bom, não traz benefícios para ele, então você vai avisá-lo, avisar de que se ele continuar indo por esse caminho, ele vai se dar mal. O primeiro aspecto, então, do discipulado, Paulo ele vai falar isso de maneira muito mais clara em Efésios, em Romanos, é tirar. As pessoas elas precisam tirar o velho homem, elas precisam tirar aquilo que atrapalha elas de serem mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso você vai fazer através de advertência. Você escuta aquilo, escuta às vezes uma tentação, você escuta uma história dela durante aquela semana, e aí você adverte, ou mesmo você vendo, né? A vida, discipulado tem a ver com interação. Interação tem a ver, então, com escutar o que a pessoa está vivendo, como ela está vivendo. E aí você, então, escuta para poder adverti-la, mostrar o caminho que ela está trilhando, um caminho que não agrada ao Senhor. O outro aspecto é colocar, é ensinar. Ensinar a pessoa, e o texto ainda continua, ensinando a cada um, em toda a sabedoria. Depois então de você advertir, você quer ensinar, você quer instruir de maneira coerente, de maneira avançada, não de qualquer maneira, em toda a sabedoria. Lembra que sabedoria aqui não está relacionado simplesmente a palavra de Deus não linka sabedoria com conhecer muito. Não é o quanto você conhece, mas é o quanto você vive.
Então, sabedoria está relacionado à aplicação da palavra de Deus. Você quer que a pessoa ela entenda o texto bíblico, você quer instruir aquela pessoa, olha, diante do que você escutou aqui, o que é que você vai fazer? Como é que você vai viver isto aqui? Então você quer não só que ela compreenda o versículo ou que ela memorize aquele texto, mas o que você quer que e agora, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer com isso quando você estiver diante do seu patrão? O que é que você vai fazer com isso quando você estiver diante dos seus colegas? O que é que você vai fazer com isso quando você estiver diante da sua esposa? O que é que você vai fazer com isso quando você estiver diante da tentação? Você então quer ensiná-la a praticar a verdade, não somente saber o texto, para que ela guarde realmente no coração as palavras, para não pecar contra o Senhor, mas você está instruindo ela na justiça. Você está dando passos. Olha, quando acontecer isso, novamente faz isso aqui. Ou deixa ela mesmo falar para que ela possa crescer em sabedoria. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que tomou umas decisões erradas, e parte das decisões que ele tomou errada exatamente indicava a falta de ele, no discipulado, não confessar ou não explicar de maneira detalhada. Ele estava muito mais preocupado em responder, né, lá novamente o livrinho, fazer de maneira bonita, né, o crescendo a semelhança de Cristo, e ele respondia todas as atividades, ele conhecia bem a teologia, mas quando a gente passava para a prática, ele não sabia aplicar aquilo na vida dele. E aí ele vivia mentiras que não estavam nas escrituras, eram mentiras do coração dele. Ele achava que a forma como ele deveria viver, uma forma de perfeição, em que ele não poderia errar, então isso minava ele nos seus relacionamentos, minava ele no seu relacionamento com seu pai, com a sua namorada, e isso fazia com que ele pecasse. Ele ficava virado, e ele ficava com raiva, e ele se fechava, e ele não vivia a forma como Deus queria. Por quê? Porque na mente dele, o certo era aquilo, mas não era o que as escrituras diziam. E só depois que a gente conversando e ele explicando, como é que você fez? Aí ele, eu fiz assim. Por que que você fez? Ah, eu fiz por causa disso, disso. Mas onde é que isso tem nas escrituras que é o certo a fazer? Não, mas é porque eu acho. Mas a Bíblia não, a gente não vive no que eu acho, a gente tem que viver aquilo que Deus diz que é a verdade. E aí, porque tu viveu o teu acho, então tu caminhou para destruir o relacionamento e não cresceu. Aí não cresceu você, não cresceu seu pai, não cresceu sua namorada, porque tu fez do teu jeito. E aí você advertiu a ele, eu adverti ele naquilo que ele estava errado. Seus pensamentos estavam errados, de acordo com seus pensamentos errados, seu coração sentiu errado, e como seu coração sentiu errado, seus pensamentos estavam errados, ele fez errado. Agora a gente precisa então consertar, vamos pensar certo. O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? A Bíblia fala sobre esse assunto assim. Então, se eu falo desse assunto assim, eu vou confiar, eu vou levar meu coração a confiar, a estar motivado pela palavra de Deus, e aí na próxima vez eu vou fazer certo. Mas eu não gosto, né? Porque às vezes fazer certo, nem sempre fazer certo, irmãos, é fácil. Às vezes eu não gosto de falar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? É constrangedor. É mais fácil, por exemplo, os homens, né, se esconder. Não, depois a gente resolve. Né? Muita gente até diz assim, né, quando está resolvendo os conflitos, né? Não, se eu for falar agora, eu vou pecar, e aí, deixa pra lá, já passou, e não resolve do jeito que Deus quer que resolva. Aí eu penso certo, para sentir certo, para fazer certo, e aí eu ensino a fazer de acordo com a vontade de Deus em toda a sabedoria. Toda a sabedoria envolve a pessoa como um todo.
Sua mente, seu coração, suas mãos, o que ela faz. Você não quer só se preocupar com o que ela está conhecendo. Posso dizer, olha, esse é um dos jovens, eu faço discipulado com ele, que sabe mais da Bíblia. Muito. Mas, como Provérbios vai falar, ele é tolo, né? Ele não é sábio. Por mais que ele conheça cognitivamente, na mente, seu coração, suas pretensões de coração de não pecar, de não errar, até coisas boas, né? Ele diz assim, pastor, eu errei tanto já no passado, que eu não quero fazer mais nada errado pra frente. Mas tu quer ser Deus, tu vai errar, mano. Tu não vai planejar errar, é diferente, né? Que é o dolo, né? Mas não, tu vai errar, mano, tu vai ferir pessoas, mas não deve ser tua intenção. E aí ele consertar, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer que glorifica a Deus? A essência do nosso discipulado tem que ser o Senhor Jesus Cristo. A estratégia do nosso discipulado é advertir, tirar o velho homem, colocar o novo homem, ensinando em toda a sabedoria. A terceira coisa que eu quero ver com vocês aqui, então, está envolvida com a participação. O que envolve esse tipo de discipulado? O texto vai dizer para a gente, né? O texto do versículo 28, eu enfatizei aí para nós, ó. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Há uma repetição intencional aí de Paulo, né? Na palavra todos. É para todo mundo, não é um ministério. Primeiro, esse aspecto aqui é interessante porque não é um aspecto não opcional. Segundo, e é um aspecto também que envolve a todas as pessoas. Todo aquele que é filho de Deus é chamado a fazer discípulos. Por isso que eu falei aquela questão, né, quando a gente divide, é um problema, porque quando a gente passa, ou quando a gente pergunta, quem quer participar do ministério de discipulado? Aí se levanta 3, 4, 5 pessoas. Quando o ministério de discipulado não é opcional para você, irmão. Todo mundo. Tem alguns ministérios que o pastor não precisa perguntar quem vai participar, porque é sua obrigação. Não importa. Não precisa ter listinha. É membro da igreja, já faz parte desse ministério aqui. É membro da igreja, faz parte do ministério de discipulado. Todos. É membro da igreja, faz parte do ministério de evangelismo e outros ministérios que não são opcionais para aqueles que são filhos de Deus. Paulo deixa isso claro, é para isso que nós anunciamos, são todos nós. Por mais que para que exista uma forma de organização melhor, a gente faça essas divisões, algumas delas você não precisa dar seu nome, vai sua obrigação. Já faz parte, então, daquele irmão que está à frente do discipulado dessa igreja, que ele não precisa ter uma lista, passar uma lista, é para todos. De modo lá que a gente, às vezes, tem feito no ministério da nossa igreja a seguinte forma: chega alguém, seja para ser evangelizado, seja para ser discipulado, eu não preciso saber se está na lista, eu vou falar, ei, irmão, está fazendo discipulado com alguém? Tá não, tá, agora tá. Tá aqui, ó, tem uma pessoa. E a gente prioriza, a gente tem uma lista, né? Hoje, na igreja, a gente tem hoje 106 pessoas sendo discipuladas, e eu acho que, eu tenho aqui anotado, acho que são 40 aconselhamentos, são 10 evangelismos. E o nosso objetivo, a gente já estamos crescendo para esse, o objetivo é ficar com os 250 membros da igreja sendo discipulados. Já já eu vou chegar nesse momento aqui. Mas a gente está observando quem está discipulando, quem não está discipulando, e todos estão. Não precisa ter uma lista. A lista é de membros. Eu olho lá no hall de membros, vou olhar se está discipulando, não está discipulando, que é chamado para todos. A participação é de cada um de vocês. Não sei hoje, né? Se existe uma lista, se existe um grupo. E quanto eles são? Será que dá pelo menos 50% da igreja?
Por que que é assim hoje? Se é assim hoje, é bom acabar. Não porque o pastor que chegou da outra igreja está dizendo, não, porque a palavra de Deus está dizendo. Né? É o que o texto bíblico chama aqui, né? Em Mateus, está aqui na frente da gente, aqui escrito. Ide, ou melhor, o imperativo é o que lá? Fazei discípulos. Fazei discípulos. Nós somos chamados, é um compromisso a participação de toda igreja. E aí, na segundo P, daí vem o propósito. O propósito de fazermos discípulos vem na sequência aí. O próximo P é, pode apertar aí, ó. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse texto aqui é legal e é um texto que eu uso muito na igreja ou às vezes fora da igreja, quando a gente está falando sobre discipulado, porque todo mundo pergunta, somente de novo convertido, pastor, quanto tempo dura o discipulado? Você já perguntou isso? Aí eu abro em Colossenses 1:28 e eu leio para eles, ó, você vai acabar o discipulado quando você conseguir isso aqui, ó. Quando você apresentar perfeito em Cristo, você acaba, certo? Aí você diz, pastor, acabei o discipulado. Consegui apresentar meu irmão perfeito em Cristo. Aí a gente chega lá na igreja, ó, a gente conseguiu um irmão perfeito em Cristo aqui, ó. Aí você finaliza o seu discipulado. Então, a gente precisa, ou você pode pensar assim, ó, se o seu discipulado, se a pessoa que você está discipulando, ela parar de pecar, aí você também para de discipular ela. Então são perguntas óbvias, né, que a gente vai entender que quando a gente precisa, enquanto a gente estiver vivo ou quando a gente não tiver um corpo transformado, enquanto Jesus Cristo não nos chamar ou quando ele não nos arrebatar, quando nós não estivermos transformados completamente, nós precisamos ser ajudados, ser advertidos e ser ensinados. E aí é que chega na fala que eu estava aqui falando para vocês lá, que a gente quer que os nossos 200 e poucos pessoas que estão assistindo na igreja sejam discipulados. Toda pessoa da igreja precisa ter alguém ajudando ela a crescer, a confrontando, a prestar contas, a advertir, a ensinar, a ajudar a pensar certo, a orar contra as tentações. O meu desafio aqui para vocês, né, é primeiro a pensar nisso. Para que você seja um bom discípulo, você precisa ser discipulado. Não importa quanto tempo você tem de fé em Cristo Jesus. O que importa é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus envolve, então, você ter uma pessoa ali confrontando. E aí, como é que está a leitura? E aí, como é que está com sua esposa? E aí, como é que estão as tentações? E aí, como é que tem ido as orações? Como é que eu posso te ajudar? Aí eu lhe pergunto, irmão, você tem essa pessoa aqui na igreja? Quem é a pessoa que lhe ajuda a crescer? Às vezes a gente terceiriza tudo para o pastor, né? Não, eu não tenho, eu não preciso. Não existe essa ideia. Tira essa ideia melhor, né? Porque ela existe muito, né? Tira essa ideia. Você precisa sim de uma pessoa para ajudar. Dentro então do plano e do propósito de Deus, ele desejou, ele intentou, ele planejou que fosse assim. Um ajudando o outro, ligados, como uma família, como um corpo. Ele inventou assim. Então cabe a você olhar para o irmão aqui e pedir ajuda. Olha, pedir ajuda no aspecto de, olha, como é que você pode me ajudar a ser mais perfeito em Cristo? Ou irmão, você pode me ajudar a ser mais perfeito em Cristo? Vamos ler um livro juntos. A gente lê e depois compartilha, uma de 15 em 15 dias, como aqueles capítulos me ajudaram. A gente pode estar orando um pelo outro, questão da família, questão do trabalho, mas você precisa se mover, se movimentar.
Talvez aquele que está responsável pelo ministério discipulado aqui da igreja, ele possa começar a passar sim. Então, como é que a gente pode envolver? Pode começar com Tito capítulo 2, né? Os mais velhos ajudando os mais novos. Então a gente tem ali, então vamos fazendo aqui uma ligação como ramos que nós somos em Cristo Jesus, um ligado ao outro e ajudando um ao outro para sermos então mais parecidos com o nosso Senhor. O propósito está aqui, está diante de nós, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Aqui nos indica então quando a gente vai terminar, aqui nos indica então por que que nós precisamos trabalhar, todo mundo precisa estar unidos nesse mesmo propósito. Mas na frente ele vai dizer para a gente, então, e falar, continuando no versículo, sobre o compromisso. Porque esse mistério, ele exige dedicação nossa. O versículo diz assim, ó. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Não é um ministério fácil, né? Se envolver na vida das pessoas. Muitas vezes nós somos individualistas, né? A gente está mais concentrado em nossos projetos, os nossos planos. Segundo, às vezes trabalhar com pessoas não é fácil porque elas mentem, elas às vezes não se comprometem, às vezes elas não fazem as atividades, não fazem as tarefas, elas às vezes não levam a sério e aí você fica achando que está perdendo tempo, você fica achando que não há proveito. Mas quando nós olhamos então no nosso objetivo de continuar cumprindo a vontade do nosso Senhor, ser e fazer discípulos, a gente se mune de observar o que o Senhor nos chama a fazer e Paulo ele se coloca aqui numa situação de que ele vai dizer, ó, é por isso que eu me afadigo, eu me empenho, eu coloco toda a minha força nisso. O afadigar, né, é a realidade de se envolver-se em um trabalho contínuo. A fadiga ela vem quando você repete uma ação constantemente, a mesma ação, em uma labuta, em um ardor constante. A fadiga ela vem então porque você se envolve e naquilo constante, né? É como às vezes como uma lesão que acontece por esforço repetitivo. Aqui o empenho, opa, irmão, obrigado. O empenho ele envolve então e a dedicação envolve às vezes estar afadigado, repetindo continuamente. Somos pessoas que nos fatigamos, somos pessoas que às vezes cansamos, sofremos, mas é a minha função, mas eu vou fazer a minha parte. A ideia do esforço que Paulo coloca aqui é fazer com intensidade, com grande intensidade. E aí, às vezes a gente fica pensando nesses textos e diz assim, então é uma coisa ruim, não é? Fazer discípulos, porque exige esforço, exige fadiga. Mas nem tudo que na vida que exige esforço é porque é ruim. Eu vou dar um exemplo simples para você, né? Para vocês que gostam, né, de esportes, que gostam de futebol e qualquer tipo de esporte. Então, para que haja, né, a não ser que o time seja muito ruim, não precisa ter tanto esforço para fazer gol, né? Tipo, o Brasil jogando hoje em dia não precisa se esforçar muito para ganhar dele. Então, você não precisa ter muito esforço. Mas, se você tiver um time bom contra um time bom, aí exige um esforço para se ganhar. E é bom, né? Você tá ali, né? E time jogando, e aí você faz o gol, e aí legal. Então, naquilo, nem tudo da vida que exige esforço é porque é ruim. É porque dentro daquilo que é colocado,
exige então dedicação, empenho, oração, e aí você cresce e a pessoa também cresce. O que eu acho interessante aqui nesse texto de Paulo, nesse último versículo em que a gente aprende sobre esses dois Cs, compromisso e condição, é que ele vai colocar aquilo que Deus nos chama para fazer e vai colocar a condição em que a gente tem que fazer, entendendo a soberania de Deus dentro do plano. Porque à medida que eu faço a minha parte, Deus não está dizendo que você está só dentro desse processo ou que os resultados estão em você. O texto ele vai continuar e ele vai apresentar para a gente o próximo ser, mostrando a condição e dependência que nós temos, em que é segundo a eficácia que opera eficiente em mim. De modo que, apesar de que eu vou me esforçar o máximo possível, os resultados não vêm de mim. A eficácia, a operação, ela vem através da ação de Deus sobre a minha vida. Então, no último, Deus ele está lhe chamando para fazer o melhor que você pode fazer. Mas o resultado final é a ação de Deus na vida daquela pessoa, através de você. Poderíamos ver, né, como Paulo provavelmente se esforçou demais para ajudar Demas, nesse mesmo texto, eu acho, mais na frente, ele vai falar de alguns cooperadores dele e ele vai citar Demas como versículo 14 do capítulo 4. Olha aí comigo. 4:14. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. E no texto, então, que ele fala sobre se esforçar para apresentar todo homem perfeito em Cristo, ele ajudou Lucas a crescer, ele ajudou provavelmente a Demas a conhecer ao Senhor, a saber os detalhes das Escrituras. Mas é quando você vai para as últimas palavras de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer, olha, Demas, tendo amado o presente século, deixou-me. Aí você pergunta, e agora? Como é que foi? Será que Paulo ele não se esforçou o necessário? Não. Demas amou o presente século, ele fez a parte dele. Ele deixou o Espírito Santo também agir na vida de Demas, mas Demas, ele fez a escolha dele. Então, dentro desse processo de você ajudar pessoas a serem mais parecidos com Jesus Cristo, você vai fazer o máximo possível, independente de que aquela pessoa está fazendo ou não. Sempre advertindo, sempre ensinando, com o objetivo de ajudá-la a ser mais parecido com o Senhor, entendendo que nós dependemos do nosso Senhor. E aí que ele iniciou, eu acho interessante isso. Paulo ele iniciou mostrando que a essência do discipulado é o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nós anunciamos. E ele finaliza mostrando que nossa dependência está também nele, é Ele também que fecha o ciclo discipulado, porque nós começamos advertindo, nós começamos anunciando, apresentando a Ele, e nós finalizamos entendendo que a operação é segundo a graça dele através de nós. É o Senhor através de nós. Como é que a gente pode aplicar o que nós ouvimos aqui pela manhã? Queria pensar aqui com vocês algumas coisas que a gente pode aprender e aplicar, apesar de que a gente já tem falado bastante aqui. A primeira coisa é que se nós temos um conteúdo tão focado, né? Não sei se tem mais aí. Então, tá aí, deixa assim. Então, se a gente já sabe que a essência é o Senhor Jesus Cristo, eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer mais é conhecer a obra do Senhor Jesus Cristo. Seja estudando os evangelhos, talvez começando até pelo evangelho de Mateus, evangelho de João, conhecendo o Senhor Jesus Cristo como uma autoridade, conhecendo a obra do Senhor Jesus Cristo, tudo que ele veio e fez, cumprindo aquilo que o Antigo Testamento apontava em Mateus.
Ou em João, aquele que mostra os sinais daquele que é o Filho de Deus e que através da crença do nome dele, a vida é eterna. E você quer conhecer a essência do seu Cristo. Quem é que você anuncia? Você sabe a quem você anuncia? Sabe mesmo? Então, eu acho que é importante ler mais a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. Você tem usado a estratégia correta, né? A gente às vezes tem muitas opiniões, nossas opiniões. Pastor, eu acho que é assim. Faça o seguinte, né? Faça como Jesus Cristo quer que você faça, né? O texto diz advertir. Efésios vai falar de tirar, despojar da velha roupa e colocar uma nova roupa. Pensa assim, escute as pessoas, queira trabalhar isso. Mas eu estou falando muito dos outros, né? Mas vamos pensar primeiro em nós, né? Como é que você tem feito isso? Será que você tem alguém na sua família que tem lhe ajudado nesse processo? Despojar, tirar. Quem pode lhe advertir aqui? Você tem uma pessoa, apesar que cada um pode advertir a cada um aqui, vocês são irmãos em Cristo, mas você tem uma pessoa específica que você quer que esteja olhando para você, observando a sua vida, olhando para você, e aí, olha, irmão, olhe por mim, olhe para mim, veja se eu estou bem, pergunte, faça a estratégia de Jesus Cristo. Outra coisa que a gente pode melhorar é sobre a questão da participação. Então, já ajudei aí o líder do ministério, aí ele vai fazer o Pix que ele combinou. Não tô brincando. Mas já ajudei aí o pessoal do líder do ministério, então você não precisa ser lista, irmão. Todo irmão, todos fazem parte da lista de discipulados. De serem discipulados e de estarem discipulando. Todos precisam crescer, porque o propósito é claro, todos devem ser apresentados perfeitos em Cristo. Compromisso, né? Como é que a gente pode melhorar no nosso compromisso? Em termos de tempo, em termos de dedicação, e como nós podemos melhorar então nossa condição do Senhor, orar mais por isso, né? Então baixe sua cabeça e coloque diante de Deus esses pontos e como você pode melhorar no seu lar e na igreja. Papai eterno, obrigado, Senhor, por tua palavra que nos instrui e nos ensina o caminho para sermos mais parecidos com teu filho. E o Senhor nos deixou um caminho, Senhor. O Senhor deseja que sejamos mais parecidos com ele através, Senhor, da advertência, do ensino, Senhor, mútuo. Ajude que essa igreja possa, então, aplicar a tua palavra e cada um, Senhor, se disponha, sendo compromissado, Pai, buscando, Senhor, se entregar a essa obra que não é nossa, é tua, através da vida uns dos outros aqui nessa igreja. Te rogamos, Senhor, nos abençoa, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te oramos, amém.